No vídeo de hoje a gente vai te mostrar 5 erros que podem matar as suas plantas, tanto no quintal quanto nos vasos, e a gente vai dar super dicas para você contornar esses erros e obter uma bela horta na sua casa. Fique comigo até o final e bora trabalhar com a gente! Fala galera do Plante e Cozinhe, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e aqui comigo temos a minha esposa, a Regi. Oi pessoal! Tudo bem, Regi? Tudo ótimo! Que bom, porque hoje a gente vai mostrar 5 erros que todo mundo comete e que pode matar as plantas que você cultiva na sua casa. E além disso, a gente vai mostrar para vocês as soluções para você evitar ou resolver esses problemas. E com isso, todo mundo vai conseguir ter uma bela horta no quintal ou em vasos, porque todo mundo que cultiva a horta orgânica em casa é muito feliz e nada melhor do que plantar e colher o seu próprio alimento, não é verdade? Mas antes, você já sabe, para nos ajudar a continuar trabalhando e fazendo vídeos assim para vocês, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, porque lá todo dia tem conteúdo novo para vocês. O primeiro erro está relacionado à irrigação da sua horta. Geralmente o que mais acontece é irrigação em excesso, que acaba levando os nutrientes do solo para fora do seu vaso ou do seu canteiro e também deixa a sua planta mais amarela e fraca. Além disso, quando o solo está muito encharcado, o que acontece? Ele fica pouco aerado e aí você pode estar levando ao apodrecimento das raízes da sua plantinha e, consequentemente, em casos mais extremos, a morte de toda a sua horta. Então, muito cuidado com essa irrigação. Já a falta de água deixa as plantas murchas e baixa o seu desenvolvimento e a sua produtividade. Infelizmente, galera, eu não quero passar para vocês, não tem como a gente passar uma fórmula mágica que a gente pode falar para vocês assim: irrigue a sua horta tantas vezes ao longo do dia, uma vez que o número de irrigações, ou seja, a frequência de irrigações que você vai fazer ao longo do dia, depende do clima da sua região, do tipo de solo, do tamanho do seu vaso, se a sua hortinha for em vaso, da altura do seu canteiro e também do tipo de planta que você vai cultivar. Por exemplo, aqui a gente tem uma plantinha de alecrim e ela é uma planta que não gosta de muita água, então eu irrigo ela no máximo uma vez por semana e usando pouca água de cada vez. Já a alface e a rúcula, elas gostam de bastante de água e eu irrigo agora no verão pelo menos 2 vezes ao dia, mas preste atenção nessas dicas que eu tenho para te dar, que com certeza vão te ajudar e muito. Antes de irrigar as suas plantas, faça o teste do dedo ou do palito, enfiando no vaso ou no canteiro e verificando se ele ainda sai úmido, o que indica que ainda há disponibilidade de água no solo e a gente pode esperar mais um pouquinho para fazer a irrigação. Para não irrigar as suas plantas em excesso e com isso lavar os nutrientes da terra, busque sempre parcelar a irrigação ao longo do dia, pois sempre é aconselhável molhar mais vezes e com menos água do que jogar água em excesso em poucas vezes ao longo do dia. Galera, em canteiros com folhosas, como por exemplo aí a alface ou a rúcula, eu gosto de no meio do dia jogar um pouquinho de água de leve por cima, somente para refrescar as plantas, uma vez que mesmo estando com o solo úmido, elas podem murchar devido a altas temperaturas e a baixa umidade do ar, o que acontece frequentemente aqui na minha região, principalmente nas épocas mais quentes do ano. Já em vasos, tenha atenção redobrada, pois quanto menor ele for, mais rápido ele seca. E para não correr o risco de encharcá-los, antes do seu enchimento com terra, monte no fundo dele uma camada de drenagem composta de argila expandida, coberta com manta bidim. Se você não sabe o que é camada de drenagem, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que com certeza você vai gostar. Agora,
Eu sei que muita gente não tem tempo de ficar molhando as suas plantinhas durante o dia todo. Então eu indico para você que trabalha ou que não pode ficar de olho nas suas plantas, investir numa cobertura com sombrite, visando amenizar o calor e a perda de água, e também cobrir o solo do canteiro e do vaso com grama seca. Assim há uma menor perda de água do solo e a sua planta se mantém úmida por mais tempo. Você também pode investir em vasos auto-irrigáveis ou num sistema de irrigação automático. Seguindo com os nossos erros e com as nossas soluções, é muito comum horticultores iniciantes de fundo de quintal não terem bons resultados devido à adubação em excesso nas suas plantas. A gente pensa que quanto mais adubo, melhor, mas não é bem assim que funciona, galera. Tudo que a gente coloca na nossa planta tem que ser na medida certa e tem várias coisas importantes que eu tenho que te contar. No plantio de canteiros, nós espalhamos 4 kg de esterco de galinha curtido por metro quadrado de solo. A mesma medida vale para o preparo inicial do solo da sua horta, quando a gente tomba a terra e vamos plantar cultivos que não necessitem obrigatoriamente da elevação do canteiro, como por exemplo a berinjela, o brócolis, a couve-flor, entre outras plantas. Para esses cultivos sem canteiro, caso o seu solo esteja fraco, você pode ainda adicionar por berço de plantio de meio a 1 litro de esterco de galinha curtido, fazendo em seguida uma boa mistura dele com a terra. Já para o plantio em vasos, você deve colocar no máximo 25% do volume total do vaso com adubo orgânico, ou seja, 3 partes de terra e 1 parte de esterco de galinha curtido. Na adubação de cobertura, que é aquela feita quando as plantas já estão grandes e seguindo para a sua produção, a gente usa o humus líquido, irrigando as plantas no canteiro e no vaso. Se você quer saber como que a gente faz humus líquido aqui na nossa casa, dá uma olhada nesse vídeo que eu tô deixando aqui na descrição também, porque ele é um adubo riquíssimo. Lembrando que eu não indico para iniciantes o uso de adubos químicos como o NPK, uma vez que a chance de você matar as suas plantas com esse adubo químico é muito grande, sem falar que ele não é um adubo orgânico, e aí você não vai ter uma horta orgânica na sua casa, o que não vai ser muito bom, não é verdade? O terceiro erro é o de não eliminar as pragas no início da infestação. Essas imagens que eu tenho aqui para te mostrar são surpreendentes, dá uma olhada só para você ver. Uma infestação tremenda de pulgões nas flores do meu brócolis, que eu tinha plantado no vaso, e também observe só a quantidade de lagartas que estavam comendo o meu pezinho de couve-manteiga. Galera, na hora que chega nesse ponto, pode ser tarde demais, portanto, a gente tem que se antecipar aos problemas e corrigi-los no início. O ideal é a gente observar as nossas plantas 2 vezes por semana, sempre verificando a parte de cima e a parte de baixo das folhas. Encontrou ovinhos de borboleta ou lagartinhas jovens, faça a catação manual e acabe com elas. O pulgão já é um bichinho um pouco mais complicado, porque ele é muito pequeno, ele é difícil de ser controlado manualmente e se reproduz rapidamente. Por isso, eu indico a utilização do óleo de Neem, que é diluído 1 ml em 100 ml de água, e a gente pulveriza as nossas plantas sempre que elas estão atacadas, e em menos de 24 horas, adeus pulgões das suas plantinhas. E ele também atua sobre as lagartas, pois o óleo de Neem, que está aqui nesse potinho aqui, ele é um inseticida natural que não é veneno, e eu super indico para o controle dessas 2 pragas na sua casa. E não só para ela, ele trabalha também contra ácaros, pulgas, besouros, lagartas e vários tipos de insetos. Portanto, óleo de Neem na sua casa não pode faltar. Se você quer saber onde a gente compra e como adquirir um óleo de Neem de boa qualidade, tô deixando aqui embaixo para vocês na descrição do vídeo o link
onde eu comprei esse óleo de neem, e tem do pequeno e do grande. Depois dá uma passadinha lá, porque tem um preço especial para todo mundo. O nosso quarto erro é o de cultivar a planta em um espaço menor do que é necessário para o desenvolvimento e crescimento dela em condições normais. Esse erro é muito comum no cultivo de vasos, ou melhor, em vasos, principalmente quando a gente faz o cultivo de frutíferas, uma vez que a gente sempre quer economizar espaço e dinheiro, pois um vaso grande, além de custar muito caro, eles são mais difíceis de serem transportados e ocupam um espaço muito grande no nosso quintal. O que eu sempre indico para todo mundo, quando a gente está falando de hortaliças, a gente tem que cultivar ela em um vaso que tenha pelo menos 20 centímetros de profundidade, porque esse espaço é o suficiente para o crescimento das raízes da sua plantinha, e assim ela vai ter uma boa raiz, uma boa parte aérea e, consequentemente, uma boa produção. Lembrando que a gente sempre tem que seguir o espaçamento indicado no verso da embalagem de sementes, pois se a planta ficar muito próxima uma das outras, elas podem competir entre si e o desenvolvimento não vai ser bom. Num vaso, a gente até pode colocar a planta um pouquinho mais perto uma da outra, apenas o suficiente para a gente adequar a planta à beira da borda do recipiente. Agora, num canteiro, é melhor seguir à risca o que é indicado pelos fabricantes no verso da embalagem de semente, pois assim você terá espaço para carpir e cuidar das suas plantas sem correr o risco de quebrá-las ou pisar sobre a terra próxima às suas raízes. Galera, eu lembrei de uma coisa importante. A gente falou de frutíferas em vaso, então tem uma dica para dar para todo mundo. O ideal é que quando você for plantar frutífera no vaso, o vaso ele tem que ter pelo menos 50 centímetros de profundidade. Lembrando que esse valor é um valor médio, vai depender de qual frutífera você vai cultivar na sua casa. Portanto, fique atento a essas informações. Se você for cultivar, por exemplo, uma bananeira, é lógico que o vaso vai ter que ser bem maior. O último erro, mas não menos importante, é o de não proteger as suas plantas das intempéries climáticas. Galera, aqui em casa é um olho na planta e outro olho no tempo. Vejam só, tá vindo chuva aí, então a gente tem que ficar muito esperto, porque cada vez mais a gente está sofrendo com chuvas torrenciais que causam grandes estragos na nossa horta. Então todo cuidado é pouco. O ideal seria a gente ter uma casa de vegetação coberta com plástico para a gente evitar que a chuva molhe excessivamente as nossas plantas, principalmente aquelas que a gente cultiva no vaso, porque elas sofrem mais com excesso de água. No entanto, como eu ainda não tenho essa casa de vegetação coberta com plástico, quando a gente tem previsão de chuvas muito fortes, sempre que a gente pode, a gente recolhe os nossos vasos para dentro de casa ou dentro da nossa área coberta, até que o tempo melhore. Afinal de contas, um vaso pra gente não é apenas um simples cultivo, ele é assunto de vídeo pra gente fazer aqui pra vocês aqui no canal. E tudo que a gente faz tem que sair o mais perfeito possível, porque vocês merecem, como sempre, o melhor conteúdo. No futuro, a gente até vai investir numa cobertura de plástico aqui na nossa casa de vegetação, mas no momento ela apenas está coberta com o sombrite para proteção do sol. Agora, quando a gente faz o cultivo na nossa horta, aí não tem jeito da gente ficar transportando as nossas plantas. Então, a gente tem que usar algumas estratégias para evitar problemas. E eu vou contar todas elas para vocês. A primeira delas é a utilização de túneis com sombrite para proteção do sol e do calor. Esse sombrite também pode ser substituído por plástico de estufa, visando a proteção das suas plantas contra a geada e chuva forte, como por exemplo, chuva de pedra. Mas olha só o que a gente teve que fazer no último inverno aqui na nossa casa. Como a gente tinha uma previsão de geada muito grande chegando, a gente ficou com medo disso chegar aqui nas nossas plantas e acabar matando os nossos cultivos. E aí a gente protegeu os nossos brócolis e couve-flor
cobrindo-os com sacos plásticos e evitando o excesso de umidade, para não termos a formação de gelo na sua superfície. Mas graças a Deus, a previsão de geada não se concretizou aqui na nossa horta. Mas esse foi o jeito que a gente encontrou de tentar minimizar os riscos e as perdas caso esse evento extremo acontecesse aqui na minha cidade. Deu trabalho? É lógico que deu, mas todo esforço tem a sua recompensa, e a nossa foi de conseguir produzir os vídeos completos de brócolis, couve-flor, repolho e várias outras coisas para vocês que gostam e que sempre curtem o nosso trabalho. Portanto, se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever e de nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, um abraço para todo mundo. Tchau!